Bom, eu sou Lucas, geralmente, né, uso como nome artístico Lucas Lacher, que é um sobrenome. Sou professor do Instituto Federal daqui de São Paulo, né, do campus de Suzano, de arte, mas chego aqui depois de andar por alguns lugares, né, por uma certa trajetória. Eu nasci no estado do Rio, numa cidade pequena chamada Valença. Me mudei de lá aproximadamente com 18 anos. Fui fazer a graduação em teatro em Uberlândia, na Federal de Uberlândia, onde eu fiz a graduação e o mestrado. Quando eu termino meu mestrado, vou ser professor na Federal de Uberlândia, depois volto para São Paulo por conta do meu doutorado, vou para o Espírito Santo por conta de um outro concurso da Federal do Espírito Santo, retomo para São Paulo para vir para o Ministério da Cultura até meados desse ano, 2025, até eu chegar no Instituto Federal, né, por meio de um novo concurso. Minha graduação, meu mestrado e meu doutorado são em teatro e eu trabalho basicamente com teatro voltado para crianças e jovens, né? Mais atualmente tenho falado de um teatro com crianças e jovens, abrangendo tanto as práticas pedagógicas quanto as práticas artísticas também. Então, me interessa o que a gente faz para as crianças e para os jovens e também como a gente faz com eles, né, por crianças e jovens. Comecei basicamente como ator, né, mas em um curto período de tempo eu percebi que atuar não era exatamente onde eu gostava de estar tanto. Então eu fui dirigir e aí eu me sinto bem mais realizado, poderia dizer assim, né? E eu falo que a sala de aula, na verdade, é meu palco. Eu acho que ali eu me realizo muito mais. E tem essa semelhança, né, do diretor com o professor. Muitas vezes o professor é aquele que conduz os processos pedagógicos, né, artísticos, no campo da arte, e o diretor também. Então, acho que eu misturo esses dois lugares. Tem um outro lugar também que eu sempre estou, por conta da questão acadêmica, que é de pesquisador. Então, eu falo que são três facetas de um mesmo sujeito, né? Artista, docente, pesquisador. Misturando essas três imagens, três personas, que na verdade sou eu, mas todas as três com questões voltadas para a infância e para a juventude. Ou, como a gente chama mais atualmente, para as infâncias e para as juventudes, pensando que elas são múltiplas, né? E não são uma só. Tem um que me marcou muito, foi em 2017, e ele ficou até 2020, 2021, mais ou menos. Foi a direção de um espetáculo chamado O Dia de Alan. É um texto do Vladimir Capella, que é um autor de São Paulo, né, já falecido, da década de 90, mas que eu tentei fazer uma atualização e que toca na questão do bullying, né, de como que a gente lida com o diferente no campo escolar. Esse trabalho, para mim, eu acho que ele me marcou em vários âmbitos. Primeiro, que foi um trabalho feito com os estudantes que estavam se formando na licenciatura em teatro da Federal de Uberlândia. Então, era uma disciplina de montagem final, feita para a sala de aula. O espetáculo acontecia dentro da sala de aula. Ele demorava exatamente 50 minutos, que era o tempo de, em vez do professor de arte entrar, entrava o espetáculo para a turma, porque eles passam numa sala de aula, a gente ressignificava a sala de aula, e quando batia o sinal, terminava a aula, na verdade o espetáculo estava finalizando, né? Eu acho que para mim foi legal, pensando, né, nesses sujeitos que se articulam, né, são professores, mas eu acho que para ser professor de arte você também precisa ser artista, né? Senão as duas coisas não conseguem dialogar muito bem, a arte e a educação. Acho que foi interessante por conta da temática, né? Trabalhar o bullying, a diferença, como que a gente tem uma dificuldade de lidar com o outro que é diferente e não enxergar que a gente também possui diferenças, como lidar com a empatia, principalmente, e porque ele trabalhava com a minha pesquisa, né? Era um espetáculo feito basicamente para crianças, para jovens, acho até mais para jovens, porque eram turmas um pouquinho mais velhas, a partir dos 12 anos, né? A gente chama de adolescente, mas no campo sociológico é juventude.
Ele me rendeu alguns prêmios, me rendeu circulação durante alguns anos em várias escolas de Uberlândia, na época, e no final dessa história toda a gente ganhou também um fomento e fez um livro desse trabalho. Então ele tem vídeo no YouTube, tem Instagram, tem tudo que vocês possam imaginar, e tem esse livro final que chama O Dia de Alan, Caderno de Memórias, que as pessoas que estavam envolvidas nesse trabalho foram compartilhando seus depoimentos. Então tem o meu ponto de vista como diretor, os atores, né? Tem um ator que eu me emociono até hoje, que fazia o protagonista do trabalho, o Alan, e um dia eu recebi uma mensagem dele pedindo se eu podia fazer um desenho, porque eu desenho também, sobre esse trabalho. E aí, quando eu mandei o desenho para ele, o que seria o Alan, o boneco, deu alguns dias, eu recebi a imagem e ele tatuou na pele dele o Alan, porque também foi marcante para ele. Pensar numa experiência da minha vida, eu acho que algo que me marcou foi o entendimento do que pode ser o poder público, as políticas públicas, e como que isso realmente pode transformar a educação e a sociedade mesmo. Aí eu penso nas últimas décadas do Brasil, a transformação que teve. Eu sou fruto de um programa que já não existe exatamente mais, mas também que mudou, acho que, a vida de muita gente. Foi o Ciências Sem Fronteiras. Então, eu estudei 1 ano em Portugal durante a minha graduação com uma bolsa que me possibilitou conhecer muita coisa. Então, quando eu dou uma aula, né, para os estudantes e falo de determinado elemento, aí eles perguntam, mas professor, você já foi? Eu falo, já fui, eu conheço. Né? Você não escutou, ouviu falar, você viu com seus próprios olhos, você experienciou. E isso eu acho que transforma o modo da gente ensinar, que a gente aprende, e como estudante também vê que é possível ele um dia também sair de um determinado contexto, alterar o seu contexto, e não simplesmente migrar, né, uma ascensão social necessariamente, mas que ele pode ver outras possibilidades de mundo, voltar para aquele que ele está inserido e provocar que algo seja diferente, que nem tudo que é dado é imutável, que as coisas podem se transformar. A temática, na maioria das vezes. Mas eu tenho uma questão estética muito forte, e o campo visual me atrai demais. E às vezes, então é uma cor que eu fico com ela na cabeça, um tempão eu falo, nossa, vou criar alguma coisa em cima disso. Ou uma forma também, né? Imagens me chamam a atenção, principalmente imagens oníricas, ou nonsense, surrealista, assim, que tem um quê da realidade, mas que a realidade é subvertida de alguma maneira. Porque me lembra, acho que muito isso, das coisas que não são imutáveis, que as coisas podem ser transformadas e que a gente pode ter mais alegria, surpresas no nosso cotidiano. Né? O cotidiano às vezes é duro mesmo, né? A gente levanta, acorda, toma café, estuda, trabalha, pega transporte público, ou mesmo quando não é o transporte público, né? E você fica no trânsito, tem 1000 questões do seu trabalho para resolver, das relações, mas às vezes tem uma coisa, né? Um balão que passa e chama a atenção da gente, fala, nossa, que bonito, como que isso me levou para outro lugar? Uma poesia, ou a gente está parado e escuta uma música. Então, isso para mim acho que é importante, assim. Isso me impulsiona a criar, né? Eu estou fazendo um trabalho que deve estrear entre novembro desse ano e janeiro do ano que vem, que também é um outro infanto-juvenil, chama Guarda-Chuva Amarelo, baseado num livro coreano. E aí, novamente, as cores têm me chamado a atenção. Né? Então, é a história de um guarda-chuva, na verdade, uma criança que tem um guarda-chuva amarelo que transita de uma parte mais rural, vamos dizer assim, até chegar à escola. É essa a narrativa. E aí, nesse caminho, ela vai encontrando com vários outros guarda-chuvas ou crianças, cada um de uma cor. E aí eu falo, nossa, que bonito, né? Às vezes a gente
todo mundo usa elementos de cor na vida, mas a gente não presta atenção nesses encontros, nessas paletas que vão se construindo, principalmente quando a gente está numa cidade cinza, como é a história lá do espetáculo que eu estou dirigindo, né, uma cidade coreana, mas eu olho e falo, é São Paulo também, né, e guarda-chuva porque está chovendo, São Paulo que chove também o tempo inteiro, a gente fica, ai, nossa, que triste o tempo de São Paulo, tudo cinza, né, tudo chovendo, mas tem beleza nisso também, acho que isso me movimenta e me permite criar. Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de alguma forma, experimentar vários outros elementos que também estão nesse momento de vida, né? Nada mais é para mim do que uma espécie de encontro, ou encontros, seja com outros seres humanos, nem sempre encontros gostosos, deliciosos, às vezes conflituosos, né? Com outros seres também. Eu tive, quando criança, uma cachorrinha e hoje em dia eu tenho um gato. E aí eu olho para ele, né, gato é um pouco, vamos dizer, arisco às vezes, mas ele vem, deita em cima de mim e aí eu falo, que bonito, né, assim, a relação que vai se criando no cotidiano. E também com os objetos, com as coisas, né, eu estava falando a história das cores, então é um encontro, como que a gente vai se sensibilizando e percebendo que também é um encontro e como encontro ele termina, né? Ele tem uma finitude. Como que a gente consegue vivenciá-lo da melhor maneira possível, em sua potência, e entender que tudo de alguma forma um dia passa. Parece que o tempo escorre pelas mãos, assim mesmo. Eu olho e falo, não é possível que já é esse horário. Então, para mim, eu não sei se eu consigo dizer hoje em dia que o tempo a gente que faz. Eu acho que ele tem sido mais externo do que interno nesse sentido e de alguma forma é o condicionante ou o que possibilita esses tais desses encontros da vida, né? Porque ele lembra a todo momento para a gente que a gente está vivo, né? E que não dá exatamente para voltar no tempo, né? Então é como se a gente fosse vivendo e improvisando o tempo inteiro, e não é nisso a vida é um pouco diferente do teatro, né? Assim, não dá para a gente ensaiar, é fazer agora e aceitar que a gente pode ter uma próxima oportunidade, mas ela já é outra, não é a mesma que a gente teve nesse momento. Talvez o que seja engraçado seja o jeito do brasileiro lidar com as coisas. Porque muitas das situações, para mim, não são engraçadas. A gente disfarça o quanto elas são, na verdade, malefícios para a gente, ou são situações ruins, rindo e tentando transformá-las em engraçadas, em sátiras. Mas elas não são exatamente. Se a gente, né, para observar, a gente percebe que não tem, na verdade, nada de graça naquilo. Então, acho que o que é engraçado é como o brasileiro, mesmo vivendo dessa maneira, passando pelas mais diferentes situações, ainda assim consegue ter um olhar bom, ou tirar um certo deboche daquilo tudo, ou às vezes um ensinamento, né? Às vezes, porque eu acho também que a gente tem uma dificuldade de aprender com as nossas experiências, talvez muito relacionada a esse transformar tudo em engraçado e não dar o peso necessário. Os loucos, porque eu acho que eles conseguem lidar de outra forma com a realidade. E às vezes a gente leva tudo muito a ferro a fogo, né? Então gostaria às vezes de devanear mais, mas também compreendo que os ditos loucos, na verdade, né, está relacionado com questões de saúde mental. Então também é complexo. Os poetas acho que incluem todos os artistas de alguma forma que
vivem essa realidade, vivem o dia a dia, o duro, o cotidiano, mas tentam subverter um pouco essa lógica difícil, né? Então vislumbram possibilidades outras que às vezes se aproximam dos loucos, né? Parecem se aproximar. Os mentirosos têm vários tipos de mentirosos, né? Vou falar primeiro do tipo ruim, aquele que mente por ganância, em benefício próprio. Esse eu acho que é melhor deixar de lado e não me apetece. Eu vou agradecer pelo convite, né? Eu acho que eu cheguei em Suzano tem alguns meses como professor e um dos desafios é compreender o território, né, que a gente está e dos nossos estudantes para conseguir se relacionar e realmente provocar uma fusão ou um diálogo que seja significativo. E aí eu já falei, né, para vocês, mas eu acho que de alguma forma respondendo pelo Instituto Federal, a gente está sempre com as portas, com as janelas, com tudo aberto, porque eu acho que o interessante é ter esse diálogo, né? É compreender que aquilo dali também, aquela instituição, ela se constrói, se modifica socialmente, culturalmente, a todo instante, em diálogo com o território que ela está, né? Ela só é possível de existir porque existe Suzano. E que a gente consiga fazer o trabalho da melhor maneira possível, de expandir os horizontes, né, desse contexto, ou desse território aqui que a gente está, e também de modificá-lo de alguma maneira. Às vezes parece que é muito pouquinho que se faz, né? É quase o trabalhinho ali da formiguinha, mas a gente sabe como as formigas são, né? Elas vão fazendo grandes modificações no solo. Então, é isso assim que eu tenho para falar. Agradecer, estou sempre aberto para o diálogo mesmo.